O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, voltamos ao tempo comum. Vocês vão ver que agora os sacerdotes vão começar a se revestir de verde. Esse verde tem como significado que nós entramos agora no dia a dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Estávamos celebrando a Páscoa do Senhor. Mas esse tempo também se caracteriza com algumas festividades. Aí você vai ver que haverá uma variação de verde, vermelho, branco. Amanhã mesmo nós vamos celebrar a visitação de Nossa Senhora, essa grande festa da visitação da Virgem Maria. Aí nós voltaremos a vestir o branco, depois vai voltar o verde e assim por diante. É só para você notar que o tempo pascal acabou, tempo comum. E voltamos então para o Evangelho de São Marcos, essa passagem maravilhosa que conta de um jovem que se dirigiu para Jesus, perguntando para ele o que era necessário para ganhar a vida eterna. Aí Jesus disse: cumpra os mandamentos, e Jesus cita os mandamentos, os 10 mandamentos. Ele, entusiasmado, ele diz assim: eu já cumpro. E aí diz que Jesus olhou bem nos olhos dele e disse: falta-te apenas uma coisa. Ele era rico, então Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, dá tudo aos pobres e me siga. E aí quando Jesus fala isso, ele pensou em todos os bens que ele tinha e ele achou melhor não largar os bens. Porque, na verdade, Jesus estava querendo da parte dele que ele entrasse num segmento de perfeição. A perfeição aqui consiste em ter Jesus e não ter mais nada. Materialmente não, só Jesus. Jesus promete a ele, então, algo muito maior do que os bens materiais. Ele não entendeu, porque ele tinha a segurança material, que era a riqueza dele. E é importante notar, meus irmãos, que a segurança material é só para este mundo. Ninguém vai comprar a vida eterna com dinheiro.
Ninguém vai comprar nosso Senhor Jesus Cristo com dinheiro. Então, a materialidade é só para esse mundo. E a vida nesse mundo é curta em relação à vida eterna. Ele vai embora e Pedro, e aí que nós já estamos no evangelho de hoje, Marcos 10, de 28 a 31, Pedro imediatamente diz: eis que deixamos tudo e te seguimos. Se nós formos olhar Pedro em relação ao jovem rico, materialmente, Pedro não tinha deixado muita coisa. Ele era pescador, então ele deixou as redes, deixou o trabalho que ele tinha, embora fosse necessário para a sobrevivência dele. Mas materialmente, em relação a esse jovem, Pedro deixou pouco, mas para ele era muito. Então Jesus responde: em verdade, vos digo que quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Aí ele vai citar também que terá casa, irmãos e tal. Isso aqui, os santos padres falam que é uma incógnita, é uma metáfora. Não se sabe, na verdade, o que é que Jesus está dizendo, porque é uma troca. Agora, imagina só, né? Quem deixou o esposo vai ter um monte de esposas? Ou melhor, né? Quem deixou a esposa vai ter milhões de esposas, e quem deixou o esposo vai ter, assim, 1 milhão de esposos depois de seguir Jesus? É que no meio dos judeus havia também essa questão, né, de que depois a pessoa ia ter um monte de filhos, ia ter um monte de mãe, ia ter um monte de pai, mas não é uma troca, porque senão é o material pelo material. Mas o mais importante e o essencial aqui no Evangelho é quando ele diz assim: no mundo futuro terá a vida eterna. Quando nós nos despojamos de tudo aquilo que é material e colocamos Jesus como a nossa riqueza, aí nós ganharemos a vida eterna. Eu vou dizer assim para você: você quer morrer? Claro que você não quer morrer. Quem quer morrer? E agora Jesus está nos propondo que, se nós estivermos com Ele e nós tivermos Ele como a nossa riqueza, lembremos aquela parábola que ele conta, que um homem estava andando lá no terreno e encontrou um tesouro. Aí ele foi, se despojou de tudo que ele tinha para vender, para ter aquele tesouro. E esse tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. Em outro momento, Jesus vai dizer: não acumule tesouro neste mundo, porque a traça corrói. Ele diz: acumulai sim tesouro no céu. Este céu é a vida eterna, é a vida eterna com Ele. Então, aqueles que são apegados às coisas desse mundo dificilmente poderá ter como prêmio o próprio Jesus e a vida eterna. São João da Cruz, ele vai nos ensinando justamente isso, que para nós termos Deus, para nós possuirmos o Senhor, é necessário desapegar-se das coisas.
para ter nosso Senhor como prêmio. Só que Jesus aqui está falando também uma coisa que é essencial: com perseguições. Vocês podem ver que os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são perseguidos. Aqueles que são fiéis aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, os católicos que vivem na fidelidade, eles são perseguidos, como o próprio Jesus foi perseguido. Como ele foi perseguido? Então, essa perseguição vai acontecer também, porque este mundo que se opõe a Deus, que tem Satanás como líder, ele vai fazer de tudo para destruir os seguidores de nosso Senhor. Lembremos mais uma vez, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, que é o diabo, ele vai fazer de tudo para nos tirar de Deus, roubar de Deus, destruir a nossa vida e depois matar. Jesus disse que Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Esta vida em abundância é vida eterna, porque vida em abundância é só na eternidade. Aqui não. Materialmente, a pessoa pode até ter uma vida em abundância, mas essa vida vai se acabar. A morte virá. E Jesus está falando de que aqueles que tiverem Ele como centro, como Senhor, como o grande tesouro, terá vida eterna. Mas vida eterna no céu, porque aqui precisa também ficar bem claro, e eu acredito que você já entendeu muito bem isso, que existe a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. A vida eterna com Deus é no céu, com Ele, como já foi dito. Agora, a vida eterna sem Deus é sofrimento no inferno. E aí que ele vai dizer que aqueles que são agora, os últimos, porque quem segue Jesus vai se colocar numa situação de último lugar neste mundo, porque não vai ter privilégios. Lembremos lá no livro do Apocalipse, quando São João fala que aqueles que vão proteger a vida deles, então eles vão receber uma marca, e essa marca que eles vão receber, eles vão ter como prêmio, eles vão poder comprar, eles vão poder vender, só que esta marca ela tem como sinal a negação de Jesus Cristo. E aqueles que não se deixarem marcar não vão ter privilégio nenhum. Mas a vida eterna com Deus terá. Não nos enganemos, meus irmãos. O mundo jaz nas trevas, como diz São João, e nós já vamos percebendo que já há um divisor de água, já se percebe que aqueles que não estão seguindo Jesus, que estão negando nosso Senhor, que não querem saber da igreja, que não querem o Senhor, eles materialmente eles estão bem. Olha, quantas pessoas que vivem nessas questões de corrupção. E quando nós olhamos, eles estão bem. E as pessoas que vivem de forma honesta, elas materialmente elas estão sofrendo. Mas no mundo futuro, como diz Jesus, lá no futuro, lá na eternidade,
haverá uma inversão, haverá uma mudança. Os seguidores de Jesus que passam por perseguição, que materialmente não têm nada, haverá uma inversão. Eles possuirão a vida eterna, eles possuirão Jesus, eles possuirão a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Terá alegria para sempre na eternidade. E aqueles que não seguem o Senhor sofrerão para sempre. Esta é a lógica. Esta é a lógica. Por isso que o Salmo 37 vai nos deixar isso bem claro. Não invejes aqueles que estão tendo uma vida boa aqui, neste mundo. Não fique com inveja nele, não. Porque muitas vezes pode ocasionar em nós o desejo de querermos viver uma vida errada para podermos ter uma vida aliviada aqui. Não inveja. Aí o salmista vai dizer assim: porque logo eles serão ceifados. Logo eles serão ceifados. Aí ele diz: continue fazendo o bem, ou seja, continue sendo fiel a nosso Senhor, porque você habitará a terra prometida, e a terra prometida é o céu. E aí eu te pergunto, Jesus é o centro da tua vida? Você realmente tem colocado Jesus como prioridade na sua vida? Como o primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Você tem colocado Deus realmente em primeiro lugar? Porque colocando Deus em primeiro lugar, a opção é a rejeição pelas coisas materiais. Claro que Jesus não está nos chamando a uma pobreza, a uma miséria. Agora eu não vou ter mais nada. Não, você vai ter o necessário. Jesus nos chama a viver o necessário. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão dadas em acréscimo. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Seja de Deus. Precisamos, meus irmãos, fazer aquilo que Paulo diz na carta aos Filipenses. Ter como esterco as coisas deste mundo, em comparação ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais nós vamos conhecendo nosso Senhor, quanto mais nós vamos entrando na vida dele, quanto mais o Senhor vai fazendo parte da nossa vida, nós vamos tendo compreensão que as coisas materiais, elas não têm tanto valor. E o diabo quer nos enganar, mostrando que o material é o mais importante. As coisas do céu, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, buscai o Senhor. Seja de Deus. E aí nós vamos vendo a vida dos santos. Por isso, a importância de ler a vida dos santos. Você tem lido algum livro que vai falando da biografia de um santo? Você tem lido as coisas materiais ou as coisas espirituais? E aí nós vamos vendo que os santos, eles vão deixando tudo que é material para possuir nosso Senhor, para ser de Deus. E como eles são felizes. Esse dia mesmo nós
Vimos, a igreja comemorou São Felipe Neri. E São Felipe Neri, quando ele está no final da vida dele, porque ele formou uma congregação religiosa, aí ele chama o sucessor dele e mostra para o sucessor dele apenas duas coisas. Deixo para você uma cama e um crucificado. Olha só. Foi o que ele adquiriu. Essa pobreza, para dizer assim, ele possuiu Jesus. E viveu do necessário. Mas o mais importante para ele era nosso Senhor Jesus Cristo. Se alimente de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E aí nós teremos a vida eterna, como nosso Senhor falou. Embora passemos por muitas perseguições nesta vida, mas lá no céu não haverá perseguição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.